Olá, tudo bem? Bom, dando sequência à programação da 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, celebrada no Campus Caçador em 2021, seguimos então com mais um bloco de vídeos dos projetos desenvolvidos no nosso campus. Segue aí. Olá, meu nome é Gabriel Leite Souza e o meu orientador é o professor Bruno Santos Vieira. O tema do meu trabalho é modelagem matemática para a roteirização de veículos, aplicação em uma empresa prestadora de serviços de transporte fretado de pessoas. Sou aluno do curso de Engenharia de Produção da 10ª fase. O surgimento do transporte de passageiros em regime de fretamento no Brasil está diretamente ligado à demanda das grandes indústrias, principalmente automotivas, na região do ABC em São Paulo na segunda metade do século XX. Fatores locacionais levaram estas fábricas e, juntamente com elas, um grande número de colaboradores a locais nem sempre atendidos por linha de transporte coletivo público, levando estas indústrias a avaliarem os meios de locomoção de seus funcionários. É nesse cenário que empresas que oferecem um serviço de transporte fretado de passageiros estão inseridas, oferecendo uma solução utilizada por diversas empresas para a realização dos deslocamentos da casa até a empresa e, ao fim do expediente, retornar esses funcionários até suas casas. Desse modo, nas empresas prestadoras desse serviço, as decisões relacionadas ao transporte são fundamentais no planejamento estratégico. Assim, a critério dessas decisões, o problema de roteirização de veículos se apresenta com importante destaque dentro dessas organizações. Ao passo que se trata de uma empresa prestadora de serviços de transporte fretado de pessoas, onde seus serviços dependem quase em sua totalidade da distribuição das rotas, a resolução desses problemas de roteamento são extremamente importantes. Então, nesse contexto, o estudo ele propõe o desenvolvimento de um modelo de roteirização de veículos com base na formulação matemática do caixeiro viajante para uma empresa dedicada aos serviços de transporte fretado de pessoas. Essa empresa é autocoletiva e a rota utilizada para a realização do estudo é uma rota que transporta os funcionários de uma madeireira situada em Caçador, Santa Catarina. O problema de roteamento de veículos é definido como um problema de distribuição, no qual os veículos são localizados em um depósito central e devem ser programados para visitar clientes dispersos geograficamente de modo a atender às demandas conhecidas desses clientes. Na prática, isso equivale a minimizar a distância total percorrida pelo veículo ou a minimizar o número de veículos que são utilizados para atender a demanda desses clientes. Esse problema ele aparece em um grande número de situações na prática. O tipo de problema presente nesse trabalho ele se equivale a um problema de roteirização de veículo conhecido como o problema do caixeiro viajante. Então, esse problema ele consiste em determinar a rota com a menor distância possível para percorrer uma série de cidades, visitando uma única vez cada uma delas e retornando à cidade de origem. Isso significa que o objetivo é encontrar a viagem de ida e volta mais curta possível. Atualmente o trabalho encontra-se na construção do modelo matemático. O trabalho vem sendo desenvolvido, já foi realizada a coleta de dados, onde os mesmos foram obtidos por meio de conversas com o supervisor de tráfego, que forneceu o itinerário com os pontos de coleta realizados pela empresa. Esses dados estão sendo analisados para incluir somente as informações importantes ao processo de rotas. O próximo passo, então, é definir as variáveis do problema e construir um modelo de programação para determinar a rota ideal, utilizando as restrições pertencentes ao problema e os dados já obtidos. Então, após a construção do modelo, o mesmo deve ser aplicado a uma rota específica da empresa, que realiza a coleta dos colaboradores da madeireira e, ao fim, retorna à sua base. E ao final do trabalho, os resultados eles devem ser analisados e discutidos a partir da saída de dados do modelo proposto, sendo então comparada a rota proposta com a atual, e desse modo é realizada a análise da viabilidade dos resultados obtidos. Após todo o desenvolvimento do trabalho, o resultado esperado é conceder um modelo capaz de propor a melhor rota para um conjunto de pontos, buscando reduzir a distância e melhorar o processo de decisão por meio da escolha da rota ideal, além de proporcionar maior flexibilidade, permitindo a execução de simulações de novos pontos. Muito obrigado pela atenção. Boa noite a todos. Eu me chamo José Lucas e sou aluno da 10ª fase do curso de Engenharia de Produção. E eu estou aqui hoje para apresentar o projeto para vocês da reciclagem ao produto,
que fizemos juntamente com o coordenador do projeto, professor Francisco Sartori, e também o coordenador adjunto, professor Luciano Raberrucci. Então, quero começar dando uma contextualizada para vocês. O projeto, então, ele vem de encontro ao que muito se fala hoje de desenvolvimento sustentável, que através da reciclagem, então, busca-se a preservação da natureza, redução da poluição, descarte correto de materiais, e é uma coisa que todo mundo hoje em dia tem que estar se preocupando, não é mesmo? E o IFSC, como uma instituição pública, ele tem a missão de ser um agente que vai promover essa conscientização das pessoas para que elas reciclem e vão para esse lado mais sustentável, mais verde. Então, o que foi e ainda é o objetivo do nosso projeto? Basicamente, a gente observou uma realidade atual e tentou fazer uma interdisciplinariedade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, para poder, então, desenvolver essa máquina de pequeno porte, conforme vocês estão vendo nas imagens abaixo. O que essa máquina vai fazer? Ela vai triturar plásticos, principalmente provenientes de tampinhas de garrafas PET. Então, como que foi o processo? Primeiro foi desenvolvido o projeto mecânico da máquina, num software específico, para daí, então, aos poucos, tá desenvolvendo a máquina em si. Essa máquina, então, ela foi basicamente toda feita no laboratório de processamento do IFSC, e em vista que a instituição não tem uma máquina dessa, então agora vai ter e vai ajudar bastante os professores e alunos a ter mais oportunidades nas aulas. E como que foi, então, a coleta dos materiais a serem triturados? Essa coleta, então, foi por meio principalmente da equipe do projeto, como eu já apresentei, também os alunos da instituição e a comunidade externa também, como, por exemplo, restaurantes, padarias, o município de Caçador como um todo, a gente tentou abordar. Então, e qual que seria o destino das tampinhas? Qual que vai ser o destino das tampinhas após a reciclagem? Ela vai servir, então, de matéria-prima para o próprio IFSC produzir materiais para a própria comunidade. Como, por exemplo, as face shields ali que foram produzidas na pandemia, poderiam ser produzidas usando esse material triturado das tampinhas PET. Ou também, de repente, fazer peças de xadrez na injetora de termoplásticos, que o IFSC também tem. Então, os insumos tem, basta somente fazer. Além de que esse projeto também vai servir de estudos futuros para os alunos, para os professores, para estar dando continuidade em outros projetos também. Então, aqui, basicamente, foi o processo, o início de tudo. A gente, primeiramente, pegou as peças ali e foi juntando aos pouquinhos. A primeira imagem aí que diz isso, e a segunda é a máquina um pouco mais encorpada. Então, durante todo esse processo do projeto, que começou no início desse ano, final do ano passado, foram coletadas aproximadamente 200 quilos de tampinhas até o momento de todas as cores, conforme vocês podem ver na imagem, nas duas imagens. Então, continuando aqui, agora eu vou estar mostrando alguns vídeos de como que funciona a máquina. Nesse primeiro vídeo aqui, então, a máquina, a parte de dentro dela, onde tem essas facas que giram no sentido horário e é ali que as tampinhas vão ser trituradas. E nesse segundo vídeo aqui basicamente, desde quando a gente coloca as tampinhas até a saída do material ali embaixo, como vocês podem ver. Então, existe uma espécie dessa calha aí, onde a gente coloca as tampinhas, que é para não ter perigo da pessoa colocar a mão, e como vocês podem observar, o material sai ali embaixo. Então, esse seria o processo resumido da nossa máquina. Aí a gente colocou um recipiente ali para onde o material vai cair. Aqui é a parte de dentro dela. Ó.
Como vocês podem ver, as facas estão triturando as tampinhas. Esse dia a gente estava triturando as tampinhas vermelhas. Está separando por cores para ficar mais fácil. E então a equipe do projeto são esses os integrantes. Sou eu, José Lucas, professor Luciano, professor Francisco, professor Alisson e o professor. E aqui é onde foi feita toda a divulgação do projeto no nosso Instagram, que foi criado especificamente para isso. Vocês podem seguir a gente, eles podem estar conhecendo um pouco mais sobre o projeto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar mandando ali que a gente responde. E também eu faço convite para vocês, para quando estarem visitando isso, que eu quando voltando para as aulas presenciais novamente, irem lá dar uma passadinha no laboratório e ver como que a máquina funciona e também aproveitar e já triturar umas tampinhas. Então, muito obrigado pela atenção. Pessoal, tudo bem? Eu me chamo Thalia, sou aluna de Engenharia de Produção e hoje venho mostrar para vocês o projeto Saúde 4.0. O Saúde 4.0 é um projeto coordenado pelo professor Samuel Feitosa. O nosso excelentíssimo professor Samuel Feitosa é um dos cargos-chefes de professores da TI e tem comandado esse projeto com o auxílio dos professores orientadores, na verdade, né, que cuidam de diversos aspectos e diferentes frentes do conhecimento e que, integralizando de uma forma muito sucinta, muito bem organizada, esse projeto vem sido desenvolvido. E ele conta também com o fomento externo da comunidade. Então, são diversos bolsistas, são diversos orientadores, é um projeto estupendo, muito grande. Então, fica comigo para vocês conhecerem ele melhor. Então, de um contexto geral, de uma forma geral, esse projeto, a nossa frente do Lean Healthcare, que é a parte da engenharia de produção, ele vem sendo orientado pela professora Thaisa Rodrigues e conta como bolsista eu, Thalia, a Vanessa e também a Madelon. Todas nós somos alunos de engenharia de produção. O nosso problema de pesquisa, na verdade, ele nasce juntamente com a pandemia do Covid-19. Eu sei que está todo mundo cansado de ouvir sobre Covid-19 e que está todo mundo também enxergando todas as novas demandas que surgiram a partir dessa pandemia. Uma delas foi o diagnóstico para as doenças do trato respiratório, foi as demoras prolongadas devido às altas procuras nos atendimentos. Isso quando se tem um lugar para atendimento adequado para essa demanda, a superlotação e os desperdícios oriundos do atendimento não padronizado prestado pelos serviços de saúde. Então, a frente da engenharia de produção, ela vai focar então nesses desperdícios oriundos do atendimento não padronizado. Fora dizer também que a parte da TI, que é a parte está cuidando da parte da inteligência artificial, na verdade, para solucionar nossa problemática dos diagnósticos de uma forma muito resolutiva, muito mais eficiente, rápida, e fica comigo então para conhecer os outros aspectos. Qual o problema o projeto atacou? O projeto atacou, como eu falei anteriormente, essas demoras dessas resolutividades, na verdade, que as pessoas procuravam. Mas, além de tudo, o projeto também, digo da parte da engenharia de produção, que é a parte do Lean Healthcare, quão pouco na literatura hoje a gente pode observar isso, quão pouco embasamento a gente tem por se tornar de uma pandemia totalmente nova, de um vírus, entre aspas, novo, que causou todo esse tumulto. Então, em um primeiro instante, procura-se atacar esse fomento científico para descobrir, para embasar. Então, foi feita uma pesquisa bibliográfica de tudo que se tem sobre Covid-19, Lean Healthcare, engenharia, Lean, nos últimos anos para cá, para nós termos um embasamento necessário para identificar quais foram as técnicas usadas que deram certo para aprimorar o serviço de saúde, quais técnicas não deram certo e assim por diante. De uma forma geral, os resultados encontrados hoje eles estão em parte de fichamento devido a uma longa e exaustiva procura por artigos científicos que mostrassem e apontassem, como eu falei anteriormente, essas técnicas. Então, hoje nós temos em desenvolvimento todo esse resultado de quais ferramentas foram utilizadas, onde foram utilizadas, o que foi encontrado, o que não foi encontrado, o que deu certo e o que não deu, para que a partir disso seja montado um manual, podemos dizer assim, de boas práticas do serviço público, de como aprimorar e aperfeiçoar isso. E a gente espera dessa forma, que, como eu falei anteriormente, que venha a surgir um manual de boas práticas juntamente com esse trabalho que vem sendo criado e evoluído ao longo desse tempo
devido a tantas pesquisas científicas que vêm sendo realizadas pelos bolsistas, não só da frente de engenharia de produção, mas também das outras frentes, mas enfatiza a parte da engenharia de produção devido a isso. Um destaque do projeto é que ele também foi o fomento, um dos principais causadores da motivação para que ele também fosse aplicado no nosso laboratório, antigo laboratório, que hoje é o nosso centro de triagem aqui em Caçador. Porque o nosso centro de triagem, hoje ele se tornou o meu objeto de estudo para desenvolver o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso. E a partir dele, do centro de triagem, vai ser aplicada uma ferramenta chamada mapeamento de fluxo de valor, que só foi possível identificar a partir do trabalho desenvolvido com o projeto, juntamente com o projeto. Então, acho que ele é o nosso grande diferencial, porque ele foge também, ele pode ser muito, muito grande, ele pode ir para um outro lugar e servir de uma forma geral para o mundo inteiro, mas ele está começando aqui em Caçador. E é isso aí, galera. Muito obrigada pela atenção.